Os 5 princípios essenciais de Napoleão Hill, capítulo 4. O poder do Mastermind. A força motriz. Para conseguir acumular riquezas, o poder é essencial. Planos são inertes e inúteis se não tiverem poder suficiente para serem traduzidos em ações. Este capítulo descreverá o método pelo qual um indivíduo pode conquistar e aplicar seu poder. Poder pode ser definido como conhecimento organizado e direcionado com inteligência. Poder, da forma como o termo é usado aqui, refere-se ao esforço organizado, suficiente para permitir que o indivíduo transmute seu desejo em um equivalente financeiro. O esforço organizado é produzido pela coordenação de esforços de 2 ou mais pessoas que trabalham por um propósito definido em um espírito de harmonia. É preciso energia para acumular dinheiro. É preciso energia para manter o dinheiro depois de conseguir acumular. Vamos conferir como é possível gerar essa energia. Se o poder é um conhecimento organizado, vamos examinar as fontes de conhecimento. Infinita inteligência. Essa fonte de conhecimento pode ser acessada por meio da fé e da concentração com a ajuda da imaginação criativa. Experiência acumulada. A experiência acumulada do homem, a parte que foi organizada e registrada, pode ser encontrada em qualquer biblioteca pública bem equipada. Uma parte importante dessa experiência acumulada é ensinada em escolas e faculdades, onde ela é classificada e organizada. Experimentação e pesquisa. No campo da ciência, em praticamente todas as áreas da vida, as pessoas coletam, classificam e organizam novos fatos todos os dias. Essa é a fonte a qual devemos recorrer quando não houver conhecimento disponível por meio de experiência acumulada. Aqui também a imaginação criativa deve ser usada com frequência. O conhecimento pode ser adquirido de qualquer uma das fontes mencionadas. Ele pode ser convertido em poder, se for organizado na forma de planos definidos que deverão ser expressos em termos de ação. Examinando as 3 grandes fontes de conhecimento, é possível ver de imediato a dificuldade que um indivíduo teria se dependesse apenas dos próprios esforços para acumular conhecimentos e expressá-los na forma de planos definidos que se refletem em ações. Se os planos forem abrangentes, contemplando um amplo território, o indivíduo geralmente deve induzir outras pessoas a cooperar com ele antes de poder introduzir nelas o elemento de poder necessário. Conquistando o poder com o Mastermind. O Mastermind pode ser definido como uma coordenação de conhecimento e esforços em um espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para a realização de um propósito definido. Quem me chamou a atenção para o princípio do Mastermind pela primeira vez foi Andrew Carnegie, há mais de 25 anos. A descoberta desse princípio motivou a escolha do trabalho da minha vida. O grupo de Mastermind de Carnegie era composto de aproximadamente 50 homens, dos quais ele se cercava com um propósito definido de produzir e comercializar aço. Ele atribuía toda a sua fortuna ao poder que havia acumulado por meio do Mastermind. Analise a história de qualquer pessoa que acumulou grandes fortunas e de muitas pessoas que acumularam fortunas modestas e você verá que elas aplicaram consciente ou inconscientemente o princípio de Mastermind. Não se pode acumular grande poder por meio de qualquer outro princípio. É bem conhecido o fato de que um conjunto de baterias elétricas gera mais energia do que uma única bateria. Também é bem sabido que uma única bateria gerará energia proporcionalmente ao número e capacidade das células que ela contém. O cérebro funciona de uma forma parecida. Isso explica o fato de que algumas células cerebrais são mais eficientes do que outras, o que nos leva a informação importante. Um conjunto de cérebros coordenados ou conectados em um espírito de harmonia gerará mais energia mental do que um único cérebro, assim como um conjunto de baterias elétricas gerará mais energia do que uma única bateria. Com essa metáfora, fica óbvio que o princípio do Mastermind contém o segredo do poder exercido por homens que se cercaram de outros homens inteligentes. Segue-se, portanto, outra afirmação que permitirá compreender o princípio do Mastermind.
Quando um grupo de cérebros individuais se coordena e funciona em harmonia, o aumento da energia criado por essa aliança fica disponível para todos os cérebros individuais daquele grupo. É um fato bem conhecido que Henry Ford começou a carreira lutando contra as limitações da pobreza, o analfabetismo e a ignorância. É fato igualmente conhecido que dentro de um período de tempo inconcebivelmente curto de 10 anos, Ford tenha superado essas 3 limitações e que em um período de 25 anos ele tenha conseguido se tornar um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Soma-se a isso o fato de que os passos mais rápidos de Ford ficaram famosos a partir do momento em que ele se tornou amigo pessoal de Thomas Edison. Sabendo disso, você passará a entender a influência que uma mente pode exercer sobre outra. Dê um passo adiante e considere que as realizações mais notáveis de Ford começaram a partir do momento em que ele conheceu Harvey Firestone, John Burroughs e Luther Burbank, todos eles homens de grande capacidade mental. E você terá ainda mais evidências de que o poder é gerado a partir da aliança amigável entre mentes. Há pouco nenhuma dúvida de que Henry Ford seja um dos homens mais bem informados do mundo dos negócios e da indústria. Sua riqueza é indiscutível. Analise quem são os amigos íntimos de Ford, alguns dos quais já foram mencionados, e você estará pronto para entender a seguinte afirmação: os homens assumem a natureza, os hábitos e o poder de pensamento daqueles com quem se associam em um espírito de simpatia e harmonia. Henry Ford venceu a pobreza, o analfabetismo e a ignorância ao se aliar com grandes mentes, cujas vibrações de pensamentos ele absorveu na própria mente. Por meio de sua associação com Edison, Burbank, Burroughs e Firestone, Ford agregou à sua mente o poder e a essência da inteligência, da experiência e do conhecimento desses 4 homens. Além disso, ele se apropriou e fez uso do princípio do Mastermind, usando os métodos e procedimentos descritos neste livro. O princípio está à sua disposição. Pense nas realizações de Mahatma Gandhi. Talvez a maioria das pessoas que já tenham ouvido falar em Gandhi o veja apenas como um homenzinho excêntrico que andava por aí usando uma fantasia e causando problemas para o governo britânico. Na verdade, Gandhi não era nada excêntrico, mas sim o homem mais poderoso que houve, segundo seu número de seguidores e a fé que eles tinham em seu líder. Ele foi provavelmente o homem mais poderoso que já existiu. Seu poder é passivo, mas é real. Vamos analisar um método que o permitiu conquistar seu poder estupendo. Tal método pode ser explicado em poucas palavras. Ele chegou ao poder ao induzir 200 milhões de pessoas a se coordenarem de cabeça e coração em um espírito de harmonia por um propósito definido. Resumidamente, Gandhi realizou um milagre, pois sim, é um milagre conseguir induzir e não forçar 200 milhões de pessoas a cooperar em um espírito de harmonia por um período indefinido. Se você duvida que isso é um milagre, tente induzir 2 pessoas a cooperar em um espírito de harmonia por qualquer período de tempo. Qualquer um que administre seu negócio sabe como é difícil fazer com que os funcionários trabalhem juntos em um espírito que remotamente se assemelhe à harmonia. A lista das maiores fontes de poder é, como você viu, encabeçada pela infinita inteligência. Quando 2 ou mais pessoas se coordenam em um espírito de harmonia e trabalham por um objetivo definido, elas se colocam em uma posição de absorver, por meio dessa aliança, o poder diretamente do repositório universal da inteligência infinita. Essa é a maior de todas as fontes de poder. É a fonte a qual os gênios recorrem. É a fonte a qual todos os grandes líderes se voltam, de forma consciente ou não. As outras 2 maiores fontes de conhecimento das quais se pode obter o conhecimento necessário para acumular poder são as mais confiáveis do que os 5 sentidos. Os sentidos não são sempre confiáveis, a inteligência infinita não erra. O dinheiro é tímido e esquivo como uma donzela dos velhos tempos. Ele deve ser cortejado e conquistado por métodos não muito diferentes
dos que são usados por um amante determinado na tentativa de conquistar a garota que deseja. E por mais que pareça coincidência, o poder usado para cortejar o dinheiro não é muito diferente do que é usado para cortejar uma donzela. Esse poder, quando usado devidamente na busca pelo dinheiro, deve ser aliado à fé e ao desejo. Ele deve ser aliado à persistência. Deve ser aplicado como um plano, e esse plano deve ser colocado em prática. Quando o dinheiro vem em uma quantidade chamada de dinheiro graúdo, ele flui na direção de quem acumula, assim como a água corre para baixo. Existe uma grande corrente imperceptível de poder, que pode ser comparada a um rio, exceto que um lado flui em uma direção, levando consigo todos que entram nesse lado da corrente, para frente e para cima, uma riqueza, enquanto o outro lado flui na direção contrária, levando consigo todos os que têm o azar de entrar nele, e não conseguem se desvencilhar dele, para baixo, uma miséria e a pobreza. Todas as pessoas que acumularam grandes fortunas reconheceram a existência dessa corrente da vida. Ela é o próprio processo de pensamento. As emoções positivas de pensamento se formam no lado da corrente que leva à riqueza. As emoções negativas se formam ao lado que leva à pobreza. A pobreza e a riqueza podem trocar de lugar. A quebra da Bolsa de Nova York de 1929 ensinou essa verdade ao mundo, embora o mundo não vá se lembrar da lição por muito. A pobreza pode assumir, geralmente assume, o lugar da riqueza. Quando a riqueza assume o lugar da pobreza, a mudança geralmente é resultado de planos bem concebidos e executados cuidadosamente. A pobreza não precisa de planos, ela não precisa de ajuda porque é atrevida e implacável. A riqueza é tímida, ela precisa ser atraída. Qualquer um pode desejar riqueza e a maioria das pessoas deseja, mas apenas algumas sabem que um plano definido, aliado a um desejo ardente por riqueza, é a única maneira segura de acumular riqueza. O Mastermind na prática. Se os melhores planos são inúteis caso não sejam colocados em prática, como você pode agir para atingir seus objetivos? Como você pode explorar o seu poder para tomar as ações necessárias? Sabendo quais resultados duas ou mais pessoas podem conseguir ao reunir seus conhecimentos, com quem você pode se associar? Entendendo a relação entre emoções positivas e acumulação de riqueza, que emoções negativas o estão impedindo de conseguir conquistar a riqueza e o sucesso? Como você pode criar emoções mais positivas para conquistar o sucesso? Curta, inscreva-se e compartilhe.